fazer uma discussão assim, bem ampla sobre assessoria técnica, nós vamos ter que voltar lá para os anos 50, né, quando começa a surgir uma crítica à maneira como o poder público e os arquitetos venham lidando com o problema da moradia, né, fundamentalmente a ideia modernista de fazer conjuntos habitacionais com projetos sofisticados, né, alguma coisa que vinha de cima para baixo, né, ou seja, a habitação social voltada para o povo. É claro que isso era muito importante, porque significava pensar arquitetura, pensar a cidade e a habitação para aqueles que normalmente tinham sido excluídos, mas por outro lado tinha uma visão, vamos dizer assim, muito centralizada de como a habitação deveria ser produzida. Era também um momento de muita crise, né, de desemprego, de recessão. O sistema financeiro da habitação, que é o que garantia, né, os recursos para o Banco Nacional de Habitação fazer os grandes conjuntos, também estava em crise, né, foi a crise do milagre econômico, né, ou da ditadura, foi a crise, uma crise muito forte, com muito desemprego, também um momento que a indústria passa por uma reestruturação do processo produtivo, né, e com isso também milhares de trabalhadores são desempregados, muitos deles são despejados também das suas casas alugadas, e aí se forma um grande movimento de moradia, que foram os primeiros movimentos do sem terra, né, depois viraram sem teto, mas na época se falava sem terra porque eram pessoas que buscavam construir sua casa e que de certa forma já não conseguiam mais ingressar naquele processo que nós chamamos o processo de expansão periférica da cidade. Por quê? Porque ela não conseguia mais pagar o preço de um lote, né? A cidade já tinha crescido muito, o lote já era caro, e, portanto, essa população se organizava no movimento para conseguir terra, e nós trabalhávamos muito com a ideia de que era insuficiente simplesmente ele conseguir terra e autoconstruir sua casa, que era necessário que ele pudesse, em primeiro lugar, se organizar coletivamente. Aliás, ele estava organizado coletivamente para o movimento, e ele deveria continuar organizado para produzir a sua moradia através de processos autogestionários, com assessoria técnica de profissionais que trabalhassem para esse grupo, e aí, a partir dos anos 80, vão surgir alguns outros grupos que vão fazer esse trabalho muito, de certa forma, muito contra a política vigente, que ainda era uma política baseada na ideia da construção de conjuntos. Mas a crise sempre é um momento importante para a inovação, né, para se repensar políticas. A crise econômica não permitia mais que se construísse nos moldes tradicionais. E por isso soluções alternativas de custo mais baixo acabavam de alguma maneira sendo discutidas, e essa proposta, que era de certa forma revolucionária do ponto de vista da visão de gestão que estava presente, porque trabalhava com a ideia de autogestão, de autonomia dos grupos organizados, trabalhava com a ideia de participação do usuário no projeto habitacional. Então isso, de alguma maneira, vai encontrando espaço no poder público, e no final dos anos 80, no governo Luiz Erundina, se encontra um ambiente favorável, né, pelas características daquele governo. Foi o primeiro governo do Partido dos Trabalhadores aqui na cidade de São Paulo. Foi um momento que eu coordenei, né, esse programa, os programas de habitação popular na Secretaria de Habitação, né, que era dirigida pela professora Hermínia Maricato, e em AB, né, nós desenvolvemos vários programas habitacionais que tinham na assessoria técnica um dos pilares mais importantes. Então, o programa de mutirão com autogestão, ele estava concebido exatamente em cima da ideia de uma parceria de três entes, né? O poder público, que viabilizava a terra, viabilizava os recursos para a produção, uma associação comunitária de construção que geria o empreendimento, e a assessoria técnica, que, contratada pela Associação Comunitária de Construção, que viabilizava, então, desenvolver os projetos, apoiava os canteiros, e aí nascem, a partir daí, inúmeras entidades de assessoria técnica que vão trabalhar com esses grupos organizados, e a partir daí, então, isso vai se consolidando gradativamente como uma alternativa de enfrentamento do problema da habitação. Eu posso dizer que por detrás disso também estava uma ideia, que era uma ideia de evitar, né, que o trabalhador que participava da construção da sua casa ele tivesse alienado do processo, da decisão sobre o processo de produção, né? Ou seja, que houvesse
uma participação e, portanto, uma desalienação, né, entre o que vai ser produzido e quem está produzindo, né? Claro que isso vinha também muito das reflexões, né, que nós tínhamos estudado do próprio, né, dos próprios textos do Sérgio Ferro, né, Canteiro e Desenho, né, que indiretamente influenciaram essa visão. Na discussão do Plano Nacional de Habitação, que aconteceu em 2007 e 2008, antecedendo, né, a criação do programa Minha Casa Minha Vida, a ideia, né, do Plano Nacional de Habitação era exatamente a necessidade no Brasil, com a diversidade da sua rede de cidades, da situação, da própria diferença que tem entre uma metrópole como São Paulo, uma cidade média, uma cidade pequena no interior, a zona rural, a necessidade de ter programas diversificados para enfrentar o problema da habitação. Que nós não poderíamos enfrentar o problema da habitação da mesma maneira, como foi, por exemplo, na época da ditadura, porque o desafio que estava colocado no Plano Nacional de Habitação era o desafio de produzir em escala moradia para enfrentar o déficit habitacional brasileiro, para que em 15 anos esse déficit pudesse ser superado. E nós ali tínhamos uma visão muito clara e realista, e que hoje se comprova como correta, de que a produção de unidades prontas por empreiteira num país com os problemas sociais e as restrições orçamentárias que o Brasil tem, não poderia viabilizar o enfrentamento do problema habitacional. Que o problema habitacional tinha que ser enfrentado com diferentes, com um leque de diferentes soluções e programas habitacionais. O programa Minha Casa Minha Vida, quando ele foi formulado, quando ele foi desenhado em 2009, de 2008 para 2009, é claro que o Plano Nacional era conhecido, mas ele foi, de certa forma, ignorado em vários aspectos. Não foi ignorado no aspecto financeiro, essa ideia da mix de recursos, né, de você ter uma faixa que é subsídio total, e depois uma faixa que é mix de recurso, que será a faixa 2, depois uma faixa que é financiamento, mas com algum tipo de suporte, de desconto de taxa de juros, e depois o de mercado completo, ou seja, a divisão da demanda habitacional em faixas e a combinação de recursos de acordo com a capacidade de pagamento das famílias. Isso foi aproveitado no programa Minha Casa Minha Vida, mas várias outras questões, como por exemplo essa tipologia de programas para o enfrentamento do problema da habitação, a tipologia de municípios gerando enfrentamentos de formas diferentes, não foi considerada, e isso gerou então um programa que é muito engessado, é um programa de produção de unidades prontas, né, que obviamente, principalmente quando a gente vê assim, pequenas cidades do interior que têm conjuntos desse tipo, a gente percebe que há um desperdício de recursos de subsídio, que são subsídios difíceis, né? Então, hoje o país enfrenta uma crise fiscal que dificulta, né, um enfrentamento da solução habitacional massiva, e eu acredito que se recolocam, então, como eu falei aqui, períodos de crise são períodos para repensar o enfrentamento de problemas públicos, de gestão pública. E eu acho que hoje se recoloca a necessidade de pensar programas habitacionais com diversidade, com custos menores, dependendo das características da demanda, das características da cidade, para que se possa enfrentar o problema na magnitude que ele tem e com qualidade, né? Porque o grande desafio, e estudando a história da habitação no Brasil nós percebemos claramente isso, o grande desafio que nós temos é produzir habitação de maneira com escala, né? Com escala, considerando a dimensão do problema no Brasil, e com qualidade, né? Porque nós temos assim experiências de produção em escala sem qualidade arquitetônica, sem qualidade urbanística, e temos experiências de pequena escala com boa qualidade de arquitetura. E o nosso grande desafio é produzir habitação em grande escala, com qualidade, com inserção urbana, e acho que a assessoria técnica é um instrumento para poder alcançar esse objetivo.